o risco do imposto da herança e da doação aumentar. Exatamente isso. Por quê, meus amigos? E aí eu digo a vocês, não é um risco, é uma certeza. O imposto da herança e da doação vai aumentar. Nós estamos em épocas eleitorais. Alguns de vocês, eu tenho certeza que ouviram os nossos candidatos à presidência da República. E alguns deles, né, têm falado muito em aumentar o imposto sobre as grandes fortunas, né? O que é grandes fortunas, ninguém definiu o que é grandes fortunas, né? Mas há a intenção de se aumentar esse imposto, não porque esse candidato quer, porque isso é uma demanda que há muitos anos já tramita no legislativo brasileiro, e eu vou mostrar a vocês como isso acontece. Hoje, a alíquota, lembram que eu falei lá no primeiro dia, o imposto da herança hoje, né, ele tem uma alíquota máxima em que os estados podem cobrar de 8%. A maioria dos estados hoje está cobrando 8%. No Rio Grande do Sul, é 6% esse imposto para inventário e 4% para doação, né? Até 6% em relação ao inventário, mais 4% em relação à doação. E já existe, de longo tempo, né, uma proposta do CONFAS. O CONFAS é um conselho em que participa os secretários das fazendas de todos os estados do Brasil. E o CONFAS, importante dizer também a vocês, essa alíquota de 8%, ela foi definida por uma resolução, não é lei, é uma resolução do Senado Federal. Ou seja, não é uma lei que passou pelas duas casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado. Não, é uma resolução do Senado, exclusivamente do Senado. Ou seja, a sua determinação aconteceu no âmbito dos senadores, foram uma decisão exclusiva dos senadores. E a proposta do CONFAS que eu menciono tem o objetivo, já está isso dentro do Senado Federal. Já tem uma proposta para aumentar o teto da alíquota de 8% para 20%. 20%. E é isso mesmo, meus caros. E aí, por que eu digo que não é um risco, é uma certeza? Porque um projeto de resolução no Senado Federal, né, ele tem como eu falei, ele tem uma tramitação apenas dentro do Senado. E além disso, né, a gente não pode esquecer quem é que o Senado representa e quem é que os senadores representam. Os senadores representam os estados, que é quem, né, os secretários da Fazenda dos estados é que fizeram a proposta para aumento da alíquota, ou seja, os senadores representam os estados, trabalham em prol dos interesses dos estados, né? E essa resolução, ela exige a aprovação por maioria simples. Oswaldo, o que é maioria simples? Vou dar um exemplo. De 81 senadores, precisa estar 41 presentes, e desses 41, 21% ser a favor. É isso que precisa para a proposta, né, do CONFAS passar, ser tramitado, ser aprovado pelo Senado Federal para aumentar a alíquota de 8% para 20%. Então, vocês vejam, o procrastinador ele está correndo o risco de, a qualquer momento, passar a pagar uma alíquota que pode ser de até 8% para até 20%. Até 20%, pessoal. E a gente sabe que os estados estão numa penúria de dar dó, buscando receitas a todo custo. Então, isso é uma certeza. Aí vocês vão dizer, Oswaldo, mas a gente já é penalizado com tributos, a nossa carga tributária é muito grande. E é verdade, vocês têm total razão, né? Aqueles que pensam assim têm total razão. Mas, quando se fala em aumentar, e a gente escuta a todo momento em aumento de tributo, e aí tem aquelas pessoas que defendem o aumento no imposto da herança para ter um pretexto para defender alguma redução de tributo em outro imposto, né? E aí eles se utilizam em dois argumentos fáceis, que eu diria que são argumentos canalhas, né? Porque é um argumento canalha. O Brasil é um dos países que menos tributa herança no mundo.
apesar de ser um argumento canalha, por quê? Porque a gente paga imposto pra caramba aqui no Brasil, mas é um argumento canalha, mas é verdade. E eu vou te mostrar o porquê que é verdade. O imposto da herança pelo mundo. Pasme, nós somos um dos países que menos realmente tributa herança no mundo. Na França, é 60% o imposto da herança. 60% só o imposto. Só o imposto. Japão, 55%. Alemanha e Suíça, 50%. Inglaterra, Estados Unidos, 40%. Chile, o nosso vizinho aqui, o nosso país também da América do Sul, 25%. E nós, 8%. Então, essas pessoas que defendem o aumento de tributo, elas falam que o Brasil, né, se aumentar para 20%, ainda assim vai estar tributando menos do que vários países do mundo. Só que o que acontece? Nos outros países do mundo não se paga os outros impostos que a gente tem que pagar. Além disso, né, o imposto da herança, apesar de nos Estados Unidos, por exemplo, tem que pagar 40%, lá nos Estados Unidos, o sistema de holding familiar é difundido, mas há muitos anos, antes mesmo do que no Brasil, antes mesmo de 1976. Aliás, esse sistema ele é inspirado no que acontece nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, além da cultura de ter uma empresa cofre para cuidar do patrimônio da família, isso ser um hábito já de muitos anos, nos Estados Unidos há outros instrumentos até mais poderosos do que o sistema de holding disponíveis ao cidadão americano, a exemplo do trust. Então, lá são raros os casos de acontecer inventário. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o hábito é inventário. Então, imagina só, a maior parte da população tem que pagar até 20% de imposto. Isso é um absurdo, meus caros. Isso é um absurdo. E o outro argumento canalha, e é canalha demais esse, que é um tributo que penaliza somente os mais ricos. Meus amigos, não penaliza os mais ricos. Por quê? Porque os mais ricos, eles têm condições de ter uma estrutura, de um sistema de holding familiar. Na verdade, eles já têm há muitos anos esse sistema de holding familiar para gerir, para administrar, para aumentar o seu patrimônio. Então, não penaliza os ricos. Penaliza, na verdade, a você, que é da classe média qualquer, média, alta ou baixa, né? A você que já tem um pouco mais de patrimônio, mas não pode ser considerado um milionário, um bilionário, né? Então, esse argumento canalha, na verdade, ele não é verdade, não é verdade. Penaliza quem menos tem, né? Quem menos tem não vai ter condições de construir um sistema ou não vai ter condições de ter acesso a essa informação. Não vai ter acesso a essa informação. Então, isso é uma inverdade total, meus caros, total. E aí, como eu falei a vocês, esse risco, quando que isso deve acontecer? Não sei, a qualquer momento. A qualquer momento.